Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas Camilo, sou especialista na área de gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, plano de carreira. Eu já elaborei diversos planos de carreira em diversos tipos de empresas, segmentos, indústrias, eh, metalúrgica, uma série de situações positivas, situações de grande aprendizado para mim. Eu quero passar para você uma visão de como é uma estrutura verdadeira de plano de cargos e salário. Muitos empresários têm problemas com gestão porque não tem um plano de carreira. Muitos empresários têm problema nas empresas porque não deixa claro o que deve pagar e como pagar para os seus colaboradores. E para você que deseja construir um plano de carreira, você que deseja evoluir na parte de gestão de pessoas, eu vou te passar um esquema de como estruturar o plano de carreira, ok? Então vamos lá. O plano de carreira ele é a base para a gestão de pessoas. Guarde isso. O plano de carreira é a base para a gestão de pessoas. Sem um plano de carreira, não existe uma gestão estratégica com pessoas. Você simplesmente vai ser um burocrata, um cuidador de cartão ponto, atestado médico, vale transporte, convenção coletiva ou o antigo DP. Agora, gestão de pessoas está relacionado a ter um plano de carreira muito bem estruturado e muito bem elaborado. E para que você construa um plano de carreira, o esquema é o seguinte: primeiro, organograma. Clareza das responsabilidades das áreas. É necessário, então, criar um desenho visual que organiza quem responde a quem, qual área está ligada a qual área, e cada setor desse, dentro do organograma, precisa ter uma missão definida. Pera aí, professor, eu já ouvi falar em missão da empresa. Você está dizendo que tem que ter missão da área? Claro que tem que ter missão da área. Por que eu vou construir um setor, um departamento, se eu não tenho clareza de qual é o objetivo dessa área? Qual é o objetivo desse setor? É necessário criar a missão do setor no mesmo formato que você cria da empresa. Da empresa é o todo, é o objetivo final. E do departamento de RH, o departamento financeiro, o departamento de compras, a logística, não é? Qual é a responsabilidade do departamento de marketing, do departamento de vendas? Qual é a missão do departamento? A maioria das empresas não tem clareza na missão da área. Então, organograma e a definição da missão dessas áreas. Ficou claro? Professor, eu não sei criar missão. Tem que construir a missão definindo qual é o grande propósito, para que essa área existe. Eu criei as missões de todas as áreas da minha empresa. Por quê? Ela tem que ter objetividade e clareza para que todos os colaboradores do setor canalizem os esforços para cumprir a missão maior, que é a missão do seu departamento. Se cada departamento cumprir a sua missão, a empresa cumprirá a missão dela. Faz sentido ou não? Ok. Dito isso, então, o primeiro ponto aí desse esquema para construir um plano de carreira, então, é organograma. Segundo, a descrição dos cargos. A descrição do cargo deve ser elaborada com uma estrutura que explica o processo. Então vamos lá. Quando eu e você entramos para trabalhar, a maioria das pessoas não consegue explicar o que nós devemos fazer, porque não tem a descrição do cargo. E a descrição do cargo deve ser elaborada respondendo a primeira pergunta: eu ganho para fazer o quê? Peraí, professor. Peraí, Douglas. Mas eu já vi nos livros aí que tem que responder o que faz. Tá correto. Mas a essência para você descrever o cargo é responder: eu pago para quê? Ou eu ganho para fazer o quê? Então, você coloca então o verbo dando uma ordem em relação àquilo que eu sou pago para fazer, ok? Gerar resultados com vendas, por exemplo, tá? Distribuir mercadorias. Então, eu sou pago para essas tarefas. Então, uma descrição de cargo bem elaborada facilita o entendimento. Ela deve ser organizada em 3 esquemas dentro da descrição do cargo. Primeiro,
tarefas de planejamento. Segundo, tarefas de execução. E terceiro, tarefas de fechamento. Se eu perguntar para você, você acha importante fazer planejamento? Fazer planejamento? A resposta é sim. Não, sem planejamento as empresas funcionam muito melhor. Mentira, as empresas funcionam com planejamento. Então, na descrição do cargo eu preciso estruturar em 3 formatos. Primeiro eu vou planejar, depois eu vou executar, depois eu vou entregar aquilo que eu executei, conforme o meu planejamento. Então, a estrutura da descrição do cargo deve ser elaborada entre planejamento, execução e entregas. Eu sou pago para fazer isso, e quando eu exploro a descrição explicando o processo, como deve ser feito, como que eu vou gerar resultados com vendas, qual é o processo. Então, essa explicação ela é mais longa, essa explicação é a mais importante, percebe? Eu sou pago pela responsabilidade, mas é o processo que vai deixar muito claro como eu vou fazer essas tarefas. E a maioria das empresas, a maioria dos profissionais não sabem fazer isso. Não sabem fazer isso. Fazer uma lista de coisa, sabe? Lista de coisa é checklist. Checklist de verificação. Ver e-mail. Receber e-mail. Eu não sou pago para receber e-mail. Eu não sou pago para ler e-mail. O e-mail é o meio, é o processo para que eu consiga me comunicar com os clientes, para que eu gere venda. Atender o telefone, eu não sou pago para atender o telefone. Eu sou pago para gerar resultados com vendas. Atender o telefone ou fazer ligações faz parte do processo para o fechamento, para as negociações, percebe? E a maioria das empresas fazem listas ridículas com pequenos tópicos de processo que confundem, que não traz clareza para o próximo passo que eu vou explicar para você daqui a pouco. Então, eu sou pago para fazer o quê? Ou eu pago para fazer o quê para mim? Então isso tem que estar na descrição. Tarefas de planejamento, tarefas de execução, tarefas de fechamento, ok? Uma vez que eu já defini a estrutura do texto da descrição do cargo, eu vou então colocar quais são as competências necessárias para fazer bem feito aquilo. Qual é o nível de escolaridade necessário para fazer bem aquela tarefa. Então, com isso eu defini o que eu quero do meu profissional, o que eu quero para a minha empresa, e com a missão do setor. Então, só essas 2 etapas, querido, se você fizer isso daí, você já tem direcionamento para sua empresa, tá? Você tem uma estrutura legal para recrutamento, para direcionamento e muito mais. Ok. Depois, o terceiro passo é, então, o ranqueamento dos cargos. Você descreveu os cargos, digamos lá na sua empresa, você identificou 20 cargos, 10 cargos, 100 cargos. Muita clareza no texto, então você está lá com a sua estrutura de cargo descrita, pronta. Agora, qual cargo vale mais? Opa, peraí. Eu tenho que então criar um ranking, eu tenho que criar uma estrutura para eu organizar do menor cargo ao maior cargo. Todos são importantes, porém existem responsabilidades diferentes. Então, essa fase é muito importante. Por quê? Essa fase do ranqueamento dos cargos é a avaliação dos cargos, o ranqueamento. Então, eu vou definir o cargo mais raso e o cargo mais elevado. Como que faz isso, Douglas? Uma coisa chamada Manual de Avaliação de Cargos, que vai trazer uma estrutura de nível de escolaridade, vivência profissional, risco, complexidade da tarefa, relacionamentos, contatos. Então, uma série de fatores, é um manual que vai dar a base para a discussão, para a construção do alinhamento do cargo. Como que faz essa discussão? Como que faz esse alinhamento? O alinhamento é feito com o comitê de avaliação, onde as pessoas discutem o texto e não o ego da pessoa, e não a vaidade da pessoa, percebe? A tomada de decisão para o ranqueamento do cargo está ligado ao texto. Tem que fazer a leitura do texto e olhar para o manual e atribuir o peso, atribuir o ponto. Digamos que seja grau 1, 2, 3 ou 4, conforme a estrutura da construção do seu manual. Por isso que é chamado de avaliação por sistemas de pontos. Aí é uma organização com uma progressão
geométrica, ok? Então, uma vez que é feita a leitura do texto, o grupo discute e entra em consenso para o nível do grau daquela complexidade. Outra coisa importante em relação ao alinhamento do plano de cargo, alinhamento dos cargos, é não se preocupar com quem está ocupando o cargo. Porque o cargo não é meu. Eu estou ocupando, eu estou sendo pago para cumprir aquelas responsabilidades. E eu não sou eterno naquele cargo. Eu tenho que estar preparado para liberar para outra pessoa assumir o meu lugar ou para que eu possa ser promovido. Percebe? As pessoas começam a gerar problema na descrição do cargo, na estrutura do plano de carreira, na hora da avaliação. Porque assim, não, mas o fulano, ou esquece o fulano. Quando nós falamos em plano de carreira, não existe o fulaninho, não existe o doninho, não existe nada disso. Então, uma vez que eu faço a leitura no texto, atribuo o ponto, eu vou fazer essa somatória desses pontos, para eu conseguir fazer um alinhamento perfeito. Ok? Depois, fazendo esse alinhamento, eu vou definir então o título desse cargo. Se é auxiliar, se é assistente, se é analista, se é coordenador, se é supervisor, com base nesse ranqueamento. Não se faz avaliação do ranking dos cargos baseado no título do cargo. Gerente comercial. Só que se as atividades não estiverem com peso de complexidade, pode ser qualquer outra coisa menos gerente. Encarregado, supervisor, gestor, analista, não importam. As empresas fazem uma salada nesse negócio. Fazem um negócio totalmente errado em relação a título dos cargos, ranqueamento, remuneração. E aí gera um estresse, gera pessoas desmotivadas que saem. Outra coisa, vai falar assim, eu estou construindo. Nunca termina essa bendita construção, não é? O cara consegue terminar a cozinha da casa, consegue terminar a sala, consegue fazer uma piscina no quintal, mas não consegue terminar um plano de carreira na empresa. Tem 30, 40 anos que já tem a empresa e não tem um plano de carreira, não sabe o que cobrar dos colaboradores, quais são as competências necessárias. Coisa simples. E isso é estudado aí na área de gestão de pessoas há muito tempo, porque a Venato já ensinou isso há muito tempo. Não é verdade? Mas você que está assistindo essa minha videoaula aí, vai fazer a diferença, porque é extremamente importante. Isso gera um clima organizacional muito melhor e traz muito clareza para os negócios, ok? Uma vez feito esse ranqueamento, então, eu tenho a organização do menor cargo para o maior cargo. Feito esse alinhamento, então nós vamos para a quarta etapa do processo do plano de carreira, que é a construção da tabela salarial, ok? Então aqui é a fase onde nós vamos definir quais serão as remunerações em relação àquela escada que eu falei, no degrau das profissões. Então, o piso mínimo e o piso máximo. Qual é o valor mínimo que eu vou ganhar? E qual é o valor máximo? Isso tem que estar pronto, porque eu e você temos condições de crescer. Eu consigo subir essa escada se tiver clareza. Agora, se eu estiver subindo essa escada e o doninho, o gerente, qualquer outra pessoa quiser me atrapalhar no processo, eu vou me irritar. Você vai se irritar e não vai continuar. É natural isso. É uma competição justa. Quando nós falamos em plano de carreira, nós estamos falando de uma competição justa. Aí precisa do gestor para balizar tudo isso daí. Como se fosse o juiz lá no campo de futebol, para discutir a regra do jogo. Entende? Então, uma vez que eu tenho o organograma definido, as missões das áreas, eu tenho a descrição do cargo, eu tenho o alinhamento do cargo, então eu passo a ter então a tabela salarial, onde eu vou criar ali uma organização baseada nos níveis de auxiliar, assistente, analistas, coordenadores, gestores. Geralmente eu gosto de trabalhar com uma estrutura de 5 colunas. Auxiliar, assistente, analistas, coordenadores, supervisores, gestores e diretores. Geralmente eu gosto de trabalhar com uma estrutura aí de 5 níveis, ok? E aí depois vem as subdivisões, que são as faixas. Faixa 1, 2, 3. Eu não gosto de trabalhar muito mais do que 3 também, não. Então, digamos, eu gosto de trabalhar 5
e 3. Em alguns casos, trabalho 4, dá para trabalhar com 5 também, mas não faz muito sentido ficar espichando muito, tá? Então tá, mas digamos que você trabalha aí com 5 faixas e trabalha ali com 3 níveis. O que quer dizer isso? Quando eu atinjo, ou por meritocracia, ou por tempo, eu vou crescer. O que significa isso? Quando eu tenho uma tabela salarial definida por mérito, então digamos eu coloco os critérios de avaliação a cada 3 meses ou 6 meses, por exemplo. Eu vou ter performance. Eu performando, vou avançar para a próxima faixa. Aquele que simplesmente cumpre com as obrigações, aquele que simplesmente continua, ele é um bom profissional, mas a capacidade de entrega dele é menor do que a minha. Eu gero muito mais entrega. Então, ele também vai ser promovido. Esse período de mudança é chamado de antiguidade. A legislação em relação ao plano de carreira trabalha 2 pontos em relação a essas mudanças de faixas. Primeiro é meritocracia. O segundo é questão de antiguidade. Então, se eu gerar resultado, eu mereci. Se eu mereci, eu avanço. Eu gosto de usar a seguinte frase. Com o plano de carreira, profissional competente não pede aumento, simplesmente conquista. Ok? Uma vez que eu avanço, então digamos assim, mereci, eu avancei com 6 meses, avancei com mais 6 meses e mais 6 meses. O outro colaborador, que de repente não teve a mesma capacidade do que eu, ele vai avançar com 2 anos. Depois, 2 anos. Entendeu? Então, o tempo dele avançar vai ser muito mais demorado do que o meu. Ou seja, eu vou avançando com muito mais velocidade. E quando eu chegar no fim, aí é teto. Aí eu cheguei no meu limite da categoria. E aí eu vou passar a ter as correções salariais com base na convenção coletiva, nas correções anuais e tudo mais. Mas aí eu não sou promovido. Quando eu saio do meu nível de auxiliar e passo para o meu nível de assistente, então eu fui promovido. E ali também eu continuo com o mesmo critério de mérito e antiguidade. Percebe? Então, a estrutura salarial é feita com base no piso mínimo da categoria e o piso máximo que eu quero pagar. Isso eu chamo de políticas internas. Professor, e a questão da pesquisa salarial? Empresa nenhuma tem uma estrutura clara de forma a apresentar uma pesquisa salarial. Segundo, a pesquisa salarial está caindo em desuso. Terceiro, as descrições são diferentes e dá um trabalho muito grande. Dá muito mais trabalho você fazer uma pesquisa salarial do que um plano de carreira. E o custo de uma pesquisa salarial é altíssimo, ok? Mas se você quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Tem que ter definido se o texto do cargo está exatamente igual, tem que ser segmentos iguais para você poder comparar, ou então naquelas empresas que você está perdendo o seu pessoal. De repente, por que você perde o pessoal na sua empresa? Para qual empresa que você perde? Tá? Então, isso é necessário. O importante é fazer isso presencial, interagindo com os outros profissionais das áreas, ok? Só que tem uma dica bacana aí, se você quiser descobrir como fazer uma pesquisa salarial de uma forma bem inteligente, eu vou deixar o meu WhatsApp para você, 44 98803 9003, 44 90 8803 9003. Me manda um zap e fala assim: Douglas, eu assisti a tua videoaula lá sobre plano de carreira e você disse que tem uma dica lá sobre pesquisa salarial, quero saber qual que é. Aí eu vou interagir com você e vou te passar uma dica, tá? Então isso daí vai ficar para um segundo momento, ok? Muito bem. Feita essa tabela salarial, definido então lá piso mínimo e piso máximo e as faixas, as categorias, vem então a regra do jogo. Essa regra do jogo é chamada então de política salarial. Na política salarial vai ter todos os critérios para a entrada do novo colaborador, para período de experiência, para transferência, para promoção, toda a regra desse jogo deve estar descrita na política. É como se fosse uma nova convenção coletiva específica para remuneração. Essa é a parte mais importante. Um texto bem elaborado, com todos os critérios para entrada, para saída, promoção, transferência, afastamento, ok? Então, aqui é o 5º passo em relação ao plano de carreira, a política salarial. Todos devem assinar essa política. Quem?
Quem que é esse todo? Todos os colaboradores? Não. Diretoria, RH, a consultoria que te ajudou a construir isso, os líderes, para que não haja dúvida. Eu não sabia, eu não entendia. A regra da política deve ser deixar isso explícito para que os colaboradores percebam, da mesma forma que a descrição do cargo. Não adianta fazer a descrição do cargo e deixar na gaveta, deixar guardado isso daí, ok? Então, a política vai validar todo o procedimento. É como se fosse a bíblia do plano de carreira, ok? Deve ser cumprida ao pé da letra. E depois, o 6º passo, que é aí que o negócio começa a ficar legal. Que nós entramos, então, na parte da gestão estratégica de pessoas. Aqui sim, o posicionamento seu como gestor, como líder, como facilitador fará toda a diferença. Porque você vai simplesmente cumprir o que está no plano. Treinando, desenvolvendo, avaliando, promovendo. Cria-se uma empresa inteligente, o ranking das pessoas vão aumentando, o nível de excelência, o nível de entrega. Então, o plano de carreira é a base para o sucesso de qualquer organização, ok? O plano de carreira é a base para o sucesso de qualquer organização. Não precisa ter dinheiro para construir o plano de carreira, precisa ter atitude para construir o plano de carreira. Porque se você não construir o plano de carreira, você vai ter problema depois, queridão. Você vai ter problemas sérios. Lógico, o plano de carreira tem um investimento, não vai ser de graça. Agora, vem cá, sem o plano de carreira você está fazendo o quê o dia todo? Carregando caixa, atendendo ligação, confundindo seus colaboradores, remunerando errado, perdendo o pessoal, porque não tem tempo para verificar as questões da remuneração, da estrutura e as políticas do plano de cargos, salários e carreira. Fez sentido essa aula? Fez sentido esse vídeo? Ok? Uma vez que tudo isso está construído, então você consegue extrair o melhor das pessoas e remunerar de forma justa, ok? O plano de carreira, ele é a base para a gestão estratégica de pessoas. Tudo isso elaborado, você vai ter muito mais facilidade. Quanto tempo para construir um plano de carreira? Eu consigo construir em 3 meses. Eu fiz de uma grande empresa em 3 meses. A empresa que eu fiz foi a Alimentos AL. Eu mostrei isso daqui numa outra videoaula. Eu fiz em 3 meses. Comitê de avaliação, reunião, tomada de decisão, os critérios, uma explicação muito bem elaborada, as discussões por ranqueamento, a tabela salarial, validação da política. Então, eu consigo fazer em 3 meses. Alguns constroem em 6 meses, constroem 1 ano. Muito mais que isso já virou bagunça, já está perdido, já não sabe o que está fazendo. Aquele que demora muito tempo para construir um plano de carreira não sabe o que está fazendo. Está aprendendo na tua empresa, tá? Um prazo legal para construir um plano de carreira, 6 meses. Por que pode demorar um pouquinho assim? Por causa das reuniões, tem que ser intenso, porque senão as pessoas começam a fugir também da responsabilidade, tá? Então, essa é aí uma dica de toda a estrutura do plano de carreira. Vou repetir, primeiro passo, organograma. Segundo, descrição do cargo. Terceiro, o ranqueamento dos cargos. Quarto, a tabela salarial. Quinto, a política salarial. E sexto, vem a gestão. Professor, depois que eu construo o plano de carreira, o que eu faço nos anos seguintes? A atualização. Você aplica o índice do reajuste e corrige todas as categorias, ok? Com o plano de carreira, você não precisa pedir aumento, você conquista. Com o plano de carreira, você simplesmente orienta as pessoas de uma forma justa, coerente, inteligente e motivadora. Tá? E a continuidade disso está muito relacionada à interação do gestor com os líderes dos setores, com a diretoria. Para isso ter sucesso, tem que estar todos comprometidos nesse processo, principalmente a diretoria, tá? Depois, os líderes e o RH como um facilitador. A diretoria porque vai aprovar isso daí, os gestores que vão aplicar e o RH que é o facilitador no monitoramento dessas informações. E se você já tiver o teu plano de carreira, se a sua empresa já tem um plano de carreira, é necessário você fazer então uma revisão, uma atualização periódica do seu plano de carreira, identificar se as pessoas estão cumprindo ou não com esse procedimento. Eu tenho dentro da MySkills uma estrutura que se chama adequação ao plano de carreira, onde você faz a revisão para ver se as pessoas estão cumprindo o que está previsto na descrição do cargos, os treinamentos, as entregas, para ver o nível
de alinhamento das entregas depois do plano de carreira. Então isso é um complemento da área de gestão de pessoas. Se você quiser saber mais, eu já deixei meu WhatsApp, vou reforçar agora, é 449-8803-9003. Você pode acessar também myskills.com.br para você verificar algumas avaliações. Essa estrutura da adequação ao plano de carreira, eu chamo ela no MySkills corporativo, ok? Então não vai aparecer no menu ali de avaliações. Então isso é personalizado para você, ok? Então essa foi a minha videoaula, tá? Espero que vocês tenham compreendido a estrutura do plano de carreira como um todo, ok? Até a próxima, valeu, tchau!